Olá, sejam bem-vindos ao Na Minha Estante. Meu nome é Natália e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os livros que eu li nos últimos 3 meses, que é abril, maio e junho. Eu não li muitos livros, tá? Mas o pouco que eu li foram livros incríveis e que valem indicação aqui no canal, né? Mas antes de começar a falar sobre esses livros, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se você ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, curtir os vídeos e este vídeo se você gostar, e compartilhar com alguém que vocês queiram que tenha o hábito da leitura também. E me seguir nas redes sociais, caso vocês sintam vontade de me acompanhar lá também no Instagram e no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição e tá passando aqui na tela também. Então vamos lá para os livros. O primeiro livro que eu li foi um livro de abril, né? Eu li só um livro neste mês de abril, que o livro que eu li é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Neste livro, a Daniela nos conta a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, fundado em 1903 em Minas Gerais, na cidade de Barbacena. O hospital ele é muito conhecido como colônia nesse tempo, porque né, foi fundado ainda na época colonial do país, né? No livro, a gente tem vários relatos de ex-pacientes e funcionários, ex-funcionários e até mesmo familiares, né? Que acabaram passando por este horror retratado no livro. A Daniela, aqui no livro, ela nos oferece um embasamento histórico, sabe? Não é só um livro jornalístico, tem história aqui também. A história do nosso país, né? E de como, por muitos anos, as pessoas que foram presas, né, neste lugar, não é presa, porque elas eram considerados pacientes, né, mas como que as pessoas eram tratadas aqui. Ela explica no livro os motivos, né, que fizeram com que isso aqui ficasse escondido da sociedade, ou pelo menos muito pouco falado, né. Também tem a história sobre a lei da reforma psiquiátrica no nosso país, que quando começou a lei ser falada no Congresso, quando que foi aprovada e como que tem uma certa trama política também envolvendo este lugar e estas pessoas, né? Não só política, mas também envolvendo faculdades, né, de medicinas daquela época em Minas e até mesmo em alguns lugares mais perto. Como que parecia que esse lugar é tipo um depósito de pessoas, sabe? Que eram mandadas tanto criança quanto adultos para esse lugar. Aqui também nesse livro, a Daniela não traz só o relato dessas pessoas, ela traz fotos que parece que complementam toda a história, assim, sabe? E fotos bem pesadas, assim, de lugares. Tem também um documentário, que daí é vídeo mesmo, são como se fosse as fotos que estão nesse livro ganhassem vida no documentário. E porque as imprensas iam lá nesse lugar, filmavam, tiravam foto, e mesmo que parecesse que estavam tentando esconder as coisas que aconteciam em Barbacena, parecia também que eles não queriam esconder. Então é um livro muito forte, sim. A Daniela conseguiu retratar muito bem o horror vivido pelas pessoas. Eu, como estudante de enfermagem, né, e fiz uma cadeira de saúde mental, esse livro me ajudou muito a estudar sobre leis, sobre essas coisas que tem aqui também, que ela traz pra nós, né. Ele foi até indicado mesmo na cadeira, tipo, tinha indicações de literatura na cadeira que eu fiz de saúde mental, e uma das indicações era exatamente este livro. E tem outro filme também que fala sobre hospital psiquiátrico, né, que é o Bicho de Sete Cabeças, se eu não me engano, com o Rodrigo Santoro, que eu assisti esse filme, ele é muito bom, quero reassistir ele porque é legal a gente lembrar dessas coisas para que a gente talvez não esqueça, para que não deixemos que aconteça nada parecido de novo, assim. É um livro muito bom e eu indico muito, muito, muito. Eu dei 5 estrelas para ele. Se eu não me engano, é o único da lista aqui que eu dei 5 estrelas. Mas esse aqui, ó, merece cada uma dessas estrelas, porque a Daniela, ela muito bem, ela fez muito bem esse livro jornalístico. Eu já tinha lido o outro dela também, que é a Cova 312, e esse aqui, ó, vale muito, e eu esperei muitos anos pra ler esse livro, e ainda bem que eu li agora, assim,
porque foi fundamental. Pra vocês terem uma noção, morreu mais de 60 mil pessoas nesse hospital. É muita gente. Isso é o que é contabilizado, né? Mas é muito incrível. Muito, 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 muito incrível. E aí, essa é a minha primeira indicação. No mês de maio, eu li só 2 livros, tá? Nesses 3 meses, eu li 2 livros físicos e 3 livros e-books no meu Kindle. E o último livro físico que eu li foi o Abadia de Nottingham. Ele já tá pra eu ler faz um tempo. Além dele fazer parte da minha lista de 2025, ele também faz parte da minha lista de clássicos que eu quero ler. O que eu posso falar? É da Jane Austen. A Jane Austen é uma boa escritora. Era uma boa escritora, né? Ela tem uma narrativa muito fluida, muito boa, mas esse livro ele não foi bom pra mim. Eu não gostei tanto como achei que eu iria gostar dele. Ler o livro foi bem legal, mas o que mais me incomodou nesse livro não foi nem a mocinha ou o mocinho, mas sim as pessoas que cercam, principalmente ela, sabe? O irmão da amiga dela, que é um inconveniente, que é meio que forçar ela a fazer algumas coisas assim, e mentindo pra ela, tanto esse cara quanto até o próprio irmão dela, essa mocinha me irritou. Tem uma premissa muito legal, tipo, algo mais sombrio, assim, abadia, tal, tem um negócio, só que ele é esquecido rapidamente, esse negócio, essa ideia sombria do livro. Tanto que alguns retratam até como um livro meio gótico. Eu não achei nada disso, tá? Pra mim, gótico é tipo Drácula. Mas eu achei realmente que ia dar certo comigo, porque eu amei Orgulho e Preconceito e já fui direto nesse aqui porque é um dos clássicos e eu também consegui comprar numa promoção, ainda fazia parte de um clube da literatura, do Literaturice, e eu também queria fazer parte e acabei enrolando pra ler porque não tava, quando eu queria ler ele não tava na época certa pra mim, mas eu acho também impressionante como a Jane Austen demora pra produzir, principalmente nesse livro, né? Demorou pra produzir o romance da protagonista com o protagonista, com os dois, e ela deixou pro último minuto, pro últimas 5 páginas do livro praticamente, que isso acontecesse. E era algo que eu tava esperando muito, porque nessa edição, pelo menos, todo capítulo fica essa fotinho da mocinha do mocinho. Só que não acontece nada assim rápido pra gente ficar... Tu fica na expectativa. E talvez seja realmente a ideia da autora quando escreveu os livros, deixar-nos na nossa expectativa que isso aconteça logo. Mas foi bastante pra mim, tá? Eu dei 3 estrelas pra ele. Ainda indico, porque talvez pra mim não fez bem, mas pra eu ver outra pessoa faça. E por favor, me contem nos comentários se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam. Me ajudem a gostar desse livro, porque eu não gostei, não me fez. E eu agora que eu vi que foi o primeiro romance publicado da Jane Austen, publicado posteriormente em 1818. Então acho que por ser o primeiro romance dela, realmente tinha essa característica, e por isso que talvez o Orgulho e Preconceito é melhor, assim, talvez ela desenvolveu depois, com o tempo, o caminho correto para ela poder ser uma ótima escritora e referência para muitos romances de época. Então, esses foram os 2 livros físicos que eu li. E o segundo livro que eu li em maio foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu adorei esse livro. Diferente do romance da Abadia de Nottingham, esse meio que dá uma demoradinha, assim, mas quando engata o romance, ele acontece ainda antes da metade, assim. Você sabe aquele livro gostoso de ler, com protagonistas gostosos de acompanhar, que te faz ficar esperando o desenrolar da história logo para que tu veja se vão ficar junto ou não vão ficar junto? É o que acontece nesse livro, e eu amei ele. A Daphne, que é a protagonista, ela é carismática, ela é carinhosa, ela é apaixonada por livros, e eu me identifiquei 100% com ela, porque ela é bibliotecária, e eu queria muito na minha vida ter sido bibliotecária, mas sabemos que não dá tanto dinheiro assim, né? E
ela é muito coração, muito, muito, muito. Ela até comenta que ela não é carismática, que ela não tem amigos, porque ficou presa nos amigos do ex, não sei o que, mas no decorrer do livro vai nos mostrando que sim, ela é carismática. Ela que se deixou se apagar, deixou apagar o brilho dela por conta do relacionamento dela, que não era um relacionamento abusivo e nem tóxico assim, mas ela não conseguia desenvolver ela mesma nesse relacionamento, assim. Ela não reclama do relacionamento do ex dela ser alguém ruim, alguma coisa pra ela. Ela só disse que ela acabou deixando ela de lado pra viver as coisas que o cara gostava, assim. Depois que ela termina, ela começa a ver que, nossa, eu acho que eu não devia ter me deixado anular tanto, assim. Eu devia ter desenvolvido, falado as coisas que eu gosto, tudo, não deixado só ir e tal. Então é um crescimento da personagem, assim, na vida dela, pós as coisas que acontecem no livro. E de quebra, temos também um protagonista masculino, que é o Miles, que é o outro cara que dá vontade de abraçar ele, de tão querido que ele é, tão amoroso, tão atencioso com as pessoas. O Miles é o legítimo crush literário que qualquer adolescente que lê esse livro vai ficar apaixonado, assim, vai se espelhar e querer fazer a listinha de futuros namorados, colocando as características no Miles. Com certeza. Eu, se estivesse lendo esse livro com 14 anos, eu faria isso. Então, a história é basicamente após um término conturbado dos seus respectivos relacionamentos, o Miles com uma menina e a Daphne com um menino, que esses duas pessoas são melhores amigos desde a infância, acabam, eu gosto de você, você gosta de mim, vamos viver esse amor, e terminam os relacionamentos com a Daphne e o Miles. A Daphne e o Miles, eles acabam se vendo ter que dividir de forma temporária, pra ser de forma temporária, o apartamento do Miles, pra dividir aluguel e tudo mais, porque a Daphne meio que saiu da casa do cara, assim, que ela era, e não tinha pra onde ir, né? E o Miles ofereceu o apartamento. Só que eles não esperam que o destino tem coisas completamente diferentes do que eles querem pra vida deles. Então a gente começa a entrar num livro, numa história de construção amorosa entre os dois, porque até então são só amigos. E conhecimento de si mesmos, porque eles começam a se reconhecer, principalmente a Daphne, como uma mulher solteira, de 30 e pouco, mais de 30 anos, que estava noiva e tudo, e o Miles começa a entender e conhecer e se abrir melhor para uma pessoa como a Daphne. Então é um romance gostosinho, uma delícia de ler, a leitura flui muito bem. Se vocês estão esperando ler algo para tirar vocês da ressaca, leiam, porque foi o que me tirou da minha ressaca literária. Então, é muito gostoso, é muito bom, eu indico muito. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu destaquei que é um romance leve, divertido e com aquele toquinho de emoção na medida. Então, leiam sem medo, tá? Agora, entrando no mês de junho, eu também li só 2 livros nesse mês, né? E o primeiro livro que eu li fazia parte do clube que eu faço, do clube que eu participo, que é o Santo de Casa, do Stefano Volpe. Eu não li ele em abril, vocês podem perceber. E eu li ele em junho, né? Cara, eu vou ser sincera com vocês. Aqui. Eu não tava gostando do livro. Não tava fluindo pra mim a leitura do livro. Mas, depois da metade do livro, mudou completamente a minha percepção sobre a história e sobre o que estava acontecendo naquele livro, com aqueles personagens. Mudou muito o que eu estava pensando. Neste livro, a gente tem um retrato vivo de como que é uma família que sofre com a violência, a doméstica, né? Ele me deixou profundamente incomodada e desconfortável por várias partes do livro, porque ele retrata muito bem, assim, o que os filhos que estão vendo tudo aquilo acontecer sente. O filho, na verdade, porque o livro,
ele é narrado pelo filho mais novo da família, que meio que por cartas ele vai nos contando para nós e relembrando os outros personagens sobre as coisas vividas com o pai após a morte dele. E é por isso que a gente vê o nome do livro, Santo de Casa. Que santo de casa? Eu comecei a me perguntar. E ele mesmo nos responde esta pergunta no livro. Porque em casa, ele não é um santo. Mas fora de casa, o cara era um santo reconhecido por todo mundo como uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, só que dentro de casa ele mostrava a verdadeira face dele, a verdadeira pessoa. E essa que ninguém conhece, que incomoda, assim, a omissão dos outros personagens sem ser dessa família. É um livro muito profundo e forte, principalmente quando tu tá lendo e tu começa a ver que na casa ali, quando eles vão praticamente sentar para comer, é como se o medo estivesse sentando junto, sabe? E se servindo daquela amargura daquela família e ressentimento pelaquela pessoa. É um livro muito, muito, muito forte, muito triste, tocante o livro. É um livro que tu vê nitidamente que os filhos, enquanto o rapaz está contando a história e voltando no passado e contando as coisas, é nítido ver que eles só estão esperando ficarem adultos para ir embora da casa do pai e da mãe. E a mulher vivendo a vida dela só esperando o dia em que ela vai ser viúva, sabe? É muito, 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 muito tocante esse livro. Ele é um livro forte, assim, que no primeiro momento, assim, pra mim realmente não estava me pegando, me tocando, mas até porque tem algumas partes que realmente eu não gostei, tem algumas partes, não posso dizer que, nossa, amei o livro inteiro. Não, tem algumas partes que eu não gostei, assim, alguns detalhes, que só vocês lendo para vocês terem a percepção de vocês e entender isso que eu tô querendo dizer. Mas é um livro bom, assim, mesmo tendo partes que eu não gostei, eu indico, porque é um tema bem sensível. Assim como várias pessoas indicam Assim que Acaba, da Colleen Hoover, eu indico esse também, porque ele tem umas coisas que daria pra mudar muito, eu mudaria, mas eu não sou autor, de Deus. Eu tô dizendo que tem alguns pontos que acho que pra mim não precisava ter ali, sabe? Mas que faz sentido pra história. Faz sentido. Eu dei 4 estrelas pro livro, no meu Scooby. Leiam se vocês tiverem estômago forte pra tudo que vocês vão ler, assim, pros detalhes que vão ter ali. Tá? É legal, assim. E o último livro que eu li em junho, recentemente agora, finalzinho de junho, é o livro Pequenas Coisas Como Estas, só um minuto que eu vou ler, o nome da autora, da Clary Keegan. Então, esse livro me surpreendeu, tá? Eu achei que era sobre uma coisa, mas era outra, sabe? Aquele tipo de livro assim? Então, neste livro, diferente do Santo de Casa, a gente tem um pai amoroso, um marido disposto, ali presente na vida das filhas, porque tem 5 filhas, tá? O protagonista, ele é filho de uma mãe solteira, que ela criou ele com força, com garra, com apoio da chefe da família dela. Tipo, ela trabalhava meio que doméstica na casa, e a chefe dela ajudou com o estudo. O capataz dessa fazenda também ali para ser uma figura masculina pro protagonista. É um livro bem bonito, assim, sabe, para ler. Ele se passa mais ou menos em 1980 em 90 alguma coisa, 80 alguma coisa, ali na década de 80 ele se passa. Eu vi também, depois pesquisando mais sobre o autor, eu vi que tem já um filme desse livro, que é protagonizado pelo Cillian Murphy, o cara do Oppenheimer e do Peaky Blinders. Junto com a esposa, ele tenta criar um ambiente bem gostoso para as filhas, para a criação delas. E é uma pessoa boa, é um protagonista bom para todo mundo que passa e tu vê isso, é lembrado isso no livro, assim, com atitudes dele, sabe? Mesmo quando as circunstâncias
fazem com que ele se questione algumas coisas, como a vida que ele leva. Porque eu acho que é de todos nós mesmo questionar um pouco da vida que a gente leva e tudo mais. Mas mesmo passando por estes momentos, ele é um bom personagem, é uma boa pessoa, sabe? Um bom marido, um bom pai, um bom administrador, porque ele é um empresário de carvão e madeira da época, né? O livro, pelo que eu vi, ele se passa na Irlanda, assim, sabe? O frio extremo da Irlanda na época de Natal. O livro, além de tudo isso que ele também faz uma leve crítica a posicionamentos da Igreja Católica, né? E para que eram usados conventos da época para meio que aprisionar mulheres, elas não serem um problema para a sociedade, ou quando elas são um problema para a sociedade, principalmente para suas famílias. E então, quando o protagonista ele se vê num momento em que ele descobre alguns horrores do convento perto da casa dele, é um momento em que ele tem que se fazer ou uma pessoa sensata ou uma pessoa de coração e dar uma segunda chance a uma pessoa, assim como fizeram com a mãe dele um dia, sabe? É muito bom o livro, eu dei 4 estrelas pra ele, tá? É um livro que te faz acreditar um pouco ainda na humanidade, um pouco mais no ser humano, sabe? Eu destaquei 3 pontos, assim, que eu disse que é um livro forte, é um livro bonito e é um livro ser humano. É um livro humano, no caso. É muito bom, tá? Eu gostei desse livro. Ainda não aconteceu o nosso encontro pra gente falar do livro. Vai acontecer. E aí eu vou ver o que as meninas também falaram, assim, do livro. Leiam, eu indico. É muito bom, sabe? Todos os livros que eu li são bons. Tem suas diferenças, sim. Tem as suas... talvez pegou um pouco mais na mim, pegou menos, mas são livros que eu indico, assim, para que vocês tenham sua própria percepção, ou me contem também o que vocês acharam do livro, de cada um desses livros, né, se vocês leram. E então é isso. Esses foram os livros que eu li nos últimos meses. Foram, né, leituras maravilhosas. E antes de concluir o vídeo, eu queria mostrar para vocês um livro que eu garimpei, podemos dizer que foi um garimpo, assim, num sebo aqui da minha cidade. Eu tava fazendo uns corres aí na vida e eu passei por este sebo e como a gente passa sempre na frente de um sebo e dá uma paradinha pra dar uma olhada, né? Eu parei vendo distante e eu achei um livro que está na minha lista de clássicos que eu quero ler. Eu já tinha ele em e-book, mas eu achei essa edição e eu tive que comprar essa edição, até porque eu comprei ele só por 15 reais. 15 reais. E vocês vão entender por que eu estou tão apaixonada por este livro e por que eu acho que ele deve ser um dos livros mais bonitos da minha estante neste momento, que é o livro O Primo Basílio. Olha que edição linda essa capa. É uma capa dura, tem esse dourado da capa, parece um verde, ele tem até um fitilho que já tá bem gasto, bem usado, assim, o fitilho. Eu não vou utilizar dele, porque eu tenho os marca-páginas, assim. Ele tinha um corte de folha dourado também, que agora já tá bem gasto, então não tem como ver a lombada dele. É um livro lindíssimo, a diagramatura dele também é bonita. Tá vendo um monte de coisa do livro. Eu achei ele lindo. É a edição mais velha de livros que eu tenho na minha estante. Esse livro aqui, ele foi publicado. Eu até mandei em choque pro meu namorado, que ele foi publicado em... Deixa eu procurar para mostrar para vocês. É uma edição do Abril Cultura. Aqui, ó. É uma edição da Abril Cultura, editor Victor Civita. É do Essa de Queiroz.
José Sá de Queiroz, e é uma edição, que eu tava falando, de 1979. Não sei se você tá conseguindo ver, mas ó. Ele é muito lindo. Eu tô apaixonada por este livro. Não tinha como eu não comprar ele. Está num ótimo estado de conservação, mesmo com algumas coisinhas. A capa dura dele tá muito bem ainda, ó, tá muito bem, nada tá se soltando. E eu acho que ele era um livro de biblioteca, porque ele tem aqui atrás como se fosse um livrinho de biblioteca, em algum momento. E eu amei ele, amei. Esses foram os livros que eu li nesses meses. Eu tô bem satisfeita, foram bons livros, boas leituras, como eu disse. E espero que vocês que já tenham lido esses livros me contem aqui no canal, aqui nos comentários, o que vocês acharam. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui, isso é muito importante. E obrigada a todos que se inscreveram, que se inscrevem, que estão aqui e acompanham o canal. É novo isso pra mim, esse mundo, já falei isso diversas vezes, parece até que sou uma pessoa repetitiva, e talvez eu seja uma pessoa repetitiva, mas eu agradeço imensamente por todos que estão aqui, e pros próximos que vão vir também, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado e até mais. Beijo!